Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência no vídeo 287, né? Na questão 918, caracteres do homem de bem. No vídeo anterior nós tratamos no capítulo 17, a mensagem a respeito do homem de bem. Então hoje aqui nós só vamos encerrar, né? Porque é uma pergunta só, 918, e depois nós vamos passar para um outro tema que é o conhecimento de si mesmo. Mas antes disso, está presente aqui muitos amigos que vêm nos visitar, né? Então, está presente aqui o papai de Rejane. Então ele pede para que ela não pense que ele morreu, não. Porque apenas o corpo físico é que foi embora, mas a alma vive, o espírito é eterno. Então, ele está muito bem no plano espiritual. Manda abraços a você, Rejane, sua mamãe, né? Que ainda se encontra no corpo físico, segundo ele está me dizendo aqui. E todos os teus familiares. E também está aqui presente Dona Maria Marques, mãe de uma senhora Eliette Marques. Então, está tanto ela quanto a voz dela, que a recebeu no plano espiritual, quando ela retornou à pátria espiritual. Está também a Dona Elza e o Senhor Antônio, filha Rosemaria, acho que é Rosemaria mesmo. Então, tem uma outra pessoa também aqui muito especial, que faz parte da família de Laura Cordeiro, da cidade de Guaxupé. Avós e tios estão aqui presentes também. Tem também um jovem que chama William e muitos outros. Tem gente demais aqui, gente assim, espíritos demais, né? Então nós só temos que agradecer a Deus, a Jesus, a presença dos nossos irmãos. Agora, durante assim os vídeos, às vezes eles vão passando mais nomes, né? Pra gente aqui, passando para as pessoas, aqueles que assistem, né?
Aí você pode me dizer assim, mas você não tem medo? Eu medo? Medo do quê? Nós temos que ter medo, gente, com todo respeito, é das pessoas vivas, as pessoas que estão no corpo físico. Quem já deixou o corpo físico não faz mal para ninguém, não. A não ser aqueles espíritos desequilibrados, se nós dermos brecha, eles infiltram em nós e nos desestrutura. Mas se nós orarmos, se nós vigiarmos os nossos pensamentos, a nossa moral, a nossa cultura, o nosso intelecto, esses espíritos não têm acesso. Como se diz aquele ditado, por que o cão entra na igreja? Porque ele encontra a porta aberta, né? Então, se a pessoa deixa a porta psíquica aberta, é lógico que esses espíritos negativos, eles conseguem nos desestruturar. Por isso que Jesus nos disse, orai e vigiai. Porque quem ora e quem vigia, policia os pensamentos e higieniza a mente. Então nós temos que estar sempre com a nossa mente ocupada no caminho do bem. Então olha só para você ver. Caracteres do homem de bem. Por que indício se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espiritual? Aí os bons espíritos respondem assim: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Então nós não vamos comentar esse trechinho porque nós já comentamos no vídeo anterior. Nós lemos apenas para dar sequência. Agora começa um esclarecimento de Allan Kardec, né? Então Kardec diz assim, ó, praticamente o que ele vai dizer aqui é o que nós no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, nós lemos a respeito do homem de bem. Praticamente Kardec aqui, ele faz um resumo dos caracteres do homem de bem. Olha só. Verdadeiramente, homem de bem é o que pratica a lei de justiça. É o que pratica a lei de justiça. Por isso nós temos orientado as pessoas, principalmente os magistrados, né, a recorrer ao livro o livro O Céu e o Inferno, que é uma obra de Allan Kardec. Capítulo 7. Código Penal da Vida Futura. Todos deveriam ler esse capítulo, principalmente os magistrados, porque os magistrados, por ter conhecimento das leis aqui da terra, da justiça da terra,
Ao ler esse capítulo 7, sétimo, né, do Céu e do Inferno, que é o livro de Allan Kardec, independente de religião, gente, leia esse capítulo. Principalmente você, magistrado. Você, eu aposto com você que a partir do momento que você lê esse capítulo, os seus conceitos de justiça aqui na Terra mudarão. Ah, mas muda. Você não vai conseguir mais. Você não vai conseguir atuar aqui na Terra conforme você aprendeu lá na faculdade. Você entendeu? Você não vai conseguir. Se você ler o capítulo, se você estudar o capítulo, você não vai conseguir. Então, olha só para você ver. Verdadeiramente, homem de bem é o que pratica a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Então, nós já comentamos a respeito desse amor. Você entendeu? Ninguém consegue amar ninguém sem antes amar a si mesmo. Ninguém consegue fazer caridade a outra pessoa sem antes fazer caridade dentro do próprio lar. Porque é interessante, nós deparamos com muitas pessoas com uma facilidade imensa. Porque quando fala em fazer caridade, a pessoa associa esse termo a doações de coisas materiais. Não, caridade também é você ter paciência com o teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos. É você amar teus filhos, amar tua esposa, amar teu marido, amar todo mundo dentro de casa. É você fazer por aqueles que estão dentro do seu lar. Isso também é caridade. Ter paciência um para com o outro. Os pais ouvir os filhos ouvir os pais. O marido ouvir a esposa ouvir o marido. Isso também é caridade. Sabe o que é caridade? Porque, principalmente nesse século XXI, esse frenesi, onde as pessoas estão muito mais preocupadas com aplicativos de celular do que com a vida familiar ali dentro do lar, entendeu? Então, tá muito difícil a gente encontrar pessoas que realmente queira conversar com a gente, que goste de conversar. Por isso que muitas pessoas, quando desencarna, a família fica ali em cima do corpo do falecido, chorando as lágrimas. Por quê? Porque não fez por ele aquilo que tinha que ser feito. Agora, a partir daquele momento em diante, é que ele não vai conseguir mais. Se não for através de um médium aqui, se não for através de um médium ali, você não vai ter contato mais com aquele que foi seu pai, que foi sua mãe, que foi teu filho, tua filha, tua tia, teu avô, tua avó.
De alguma forma, isso não é privilégio. Isso não é privilégio. Isso é ser uma ferramenta. Olha, se eu olhar para o meu lado esquerdo, hoje, se eu olhar, eu vou ver mais ou menos uns 40 seres que vêm aqui quase todos os dias para poder ouvir esses estudos nossos aqui. Então, aquele que tem evidência, que tem audição, como eu tenho, ele consegue enxergar os espíritos. Ele consegue falar. Eu consigo falar com a minha avó. Eu consigo falar com o professor. Eu consigo falar com vários espíritos que aqui vêm. Às vezes, conversando aqui, esmiuçando aqui, e ao mesmo tempo eu estou conversando com outros seres que estão aqui. Porque eles vão meditando algumas coisas e eu vou conversando mentalmente com eles para ver se pode, se não pode, falar isso, falar aquilo, você entendeu? Olha só para você ver. Então, caridade não é só dar as coisas. Caridade também é assistência, é atenção. E o danado do amor? A pessoa tem que tomar bastante cuidado com essa frase, amor. Você entendeu? Porque, verdadeiramente, homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade. Então, ninguém ama ninguém sem antes amar a si próprio. Ninguém. Eu nunca posso dizer a você que te amo sem antes me amar. Aí nós temos aquela nossa técnica aqui. Você fuma? Fumo. Então você não pode dizer a outra pessoa que a ama. Você bebe? Faz uso de bebida alcoólica? Bebo. Então você não pode dizer a outra pessoa que a ama. Mas por que eu não posso dizer? Porque você não tem amor próprio. Agora, se você não tem amor próprio, como que você vai dizer a outra pessoa que a ama? Jesus nos disse: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E o próximo como a si mesmo. Você entendeu a jogada de Jesus? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Você tem amor próprio? Então nós temos que raciocinar, gente. Muitas pessoas não raciocinam essas questões. Então, mas o homem de bem, ele é portador dessas qualidades, na sua maior pureza. Então, o homem de bem, se ele interroga a própria consciência sobre os atos que praticou, né? Por que nós temos que interrogar a nossa própria consciência? Por que nós temos que interrogar a nossa própria consciência a respeito dos nossos atos bons ou atos ruins? Porque Allan Kardec perguntou aos bons espíritos: onde encontra escrito as leis de Deus? Os bons espíritos responderam: na consciência. Então, as leis divinas encontram-se escritas na nossa consciência. Então, tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer fica registrado na nossa consciência. Então, olha só para você ver, o homem de bem, se interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei. Então, o homem de bem
ele interroga a própria consciência se ele não transgrediu as leis, se não fez o mal. Ele interroga a própria consciência para saber se ele agiu corretamente ou não, se fez todo o bem que podia, né? Porque fazer o bem não é você abarcar, né? Não é você assumir todos os problemas do mundo, da humanidade. Não. É você fazer algo de acordo com as tuas capacidades, as tuas possibilidades. Então, olha só para você ver. O professor mesmo, né? O professor, a professora, eles dedicam a vida deles praticamente toda, né, para o ensino. E os professores é aquilo que nós sempre temos dito aqui. Os professores e os médicos e a medicina é duas classes que deveria, pelo governo, pelos governantes, mais ser respeitados. E não são. Os professores, o salário deles é um salário de matar pessoas de fome. Muitos médicos, se depende do governo, ele tem que deixar a profissão para ir poder outras profissões. Então é vergonha. Porque a responsabilidade do professor é ensinar. Agora, a responsabilidade de educar é dos pais. E muitos pais acham que a responsabilidade do professor é educar. Não. A responsabilidade de educar o filho é dos pais. A responsabilidade de ensinar, essa é dos professores. Então esses seres deveriam ganhar bem, deveriam ser melhores reconhecidos, tratados, né? Eu apenas vos pergunto uma coisa. Você acha que Albert Einstein teria chegado onde chegou se ele não tivesse passado na sua infância pela mão dos professores, pelas faculdades? Não, de forma alguma. Todo mundo precisa dos professores. Os médicos, que são os médicos, você acha que ele já nasceu sabendo medicina? Ele precisou de um professor de medicina para poder formar ele, né? Então, olha só, se fez todo o bem que podia. Se ninguém tem motivos para dele se queixar. Então, o homem de bem, ele interroga a própria consciência. Se ninguém tem motivos para dele se queixar. É a danada da consciência, né? Enfim, se fez aos outros o que desejara que ele fizessem. Então, nós não desejamos que os outros nos façam o bem. A mesma coisa o homem de bem, né? Enfim, se fez aos outros o que desejara que lhe fizessem. Só que os conceitos aqui na Terra,
eles encontram de alguma forma deturpado. Então, aquilo que presta para 99% da humanidade não tem valor. E aquilo que não presta é o que 99% da humanidade acata e pratica e executa, né, como uma forma assim até de educação. Então é lamentável a forma como o espírito se encontra aqui no plano Terra. Então nós vamos para o próximo vídeo.